O que um bilionário dá de presente para seus amigos? Te dá um spoiler, você pode comprar também. Meu nome é Larissa Kobelik e esse é o Pingo de Cultura, a newsletter da Claves, para levar conhecimento de forma gratuita para todos. E na 74ª edição, nós vamos falar sobre o aniversário de Jorge Paulo Lemann, o filósofo preferido de Wandinha, e sobre um evento importante que aconteceu na monarquia japonesa. Lembrando que você pode assistir no YouTube ou escutar no Spotify. Em menos de 10 minutos, você vai ficar mais culta e interessante. Vamos começar? Toda edição eu começo com uma introdução, e a introdução dessa semana eu escolhi falar sobre um tema que não sai dos noticiários aqui nos Estados Unidos, que deixou todo mundo muito chocado, que foi o assassinato do Charlie Kirk. Eu não conhecia bem o trabalho dele e eu não sou uma pessoa muito conservadora, mas nós perdemos muito como sociedade. A morte de alguém é sempre muito triste, e é mais triste ainda pelas razões, quando a gente não concorda com uma pessoa e a gente decide tirar a vida dela. Então nós demos como sociedade muitos passos para trás. Em uma escala infinitamente menor, eu tenho pensado muito como a gente quer pessoas autênticas, reais, só que é até aquela pessoa ter uma opinião diferente da nossa e a gente já aperta o botão deixar de seguir. Unfollow. Nós estamos com tolerância zero para pessoas que pensam diferente da gente, e entre todos os possíveis significados de ignorância, para mim, esse é o mais perigoso, que é você não suportar quem pensa diferente de você. Recusar a chance de conviver e, por que não, talvez, aprender com pessoas que pensam diferente, é para mim o maior sinal de burrice. Que a gente possa sempre se lembrar que nós não somos esse alecrim dourado todo. Agora vamos começar? Na semana passada aconteceu um evento no Japão que chamou muita atenção nas notícias, que foi, pela primeira vez em 40 anos, teve um homem da realeza que completou a maioridade. Foi o príncipe Hisahito, acho que é assim que fala. Teve cerimônia cheia de significado e teve também aquela pergunta: será que ele vai ser o último imperador do Japão? O Japão mantém há mais de 1.500 anos uma monarquia estável. O problema é que, em 1947, os bonitos decidiram que só os homens poderiam seguir linhas de sucessão e herdar ao trono. E para piorar, as princesas que se casam com plebeus perdem o seu status imperial e seus herdeiros também não podem entrar na lista de sucessão. A opinião pública e os políticos já falam sobre isso, estão discutindo, mas ainda não teve nada oficial, sinal que vai mudar. O príncipe Hisahito é filho do príncipe herdeiro atual, que é o irmão do imperador, Akishino. Akishino é irmão do Naruhito. Então ele é o segundo na linha de sucessão, atrás apenas do pai dele. Em 2021, a sua irmã mais velha se casou com um plebeu e cortaram ela da linha imperial, igual eu acabei de explicar pra vocês. A cerimônia da maioridade do Hisahito, ela foi cheia de significados, e uma coisa que eu gosto muito de ver é a estética, né? Como as roupas são diferentes dos costumes da monarquia, por exemplo, europeia, né? Da realeza britânica, espanhola, então é muito diferente. E ele começa a cerimônia usando uma roupa clara, uma roupa bege, que representa a menoridade. Depois ele muda para uma roupa preta, eu não sei o nome dessas vestes, gente, realmente é muito difícil, mas ele muda para preta, coloca um adorno aqui na cabeça especial, e aí sim significa que agora ele é adulto. Então ele faz ali um processo também de uma reverência ao imperador, compromete-se a seguir as responsabilidades dele para com o país, e eu achei muito bonitinha essa foto que eu tô colocando aqui, que a mesma roupa foi usada pelo pai dele há 40 anos atrás, né? A questão da tradição que é muito forte nas monarquias e na realeza. E fica a pergunta: como preservar uma tradição milenar num país que mudou? Será que eles vão deixar as mulheres fazerem parte da linha de sucessão? Será que Hisahito terá um filho homem? Ou vão ter que mudar a dinâmica de como a monarquia japonesa funciona? Vamos ver em breve. Mas nada a ver isso de tirar a mulher da linha sucessória, né? Enfim. Pausa dramática. Você já se inscreveu no canal? Você deixa um like, deixa um comentário e não esqueça de compartilhar. Vamos levar Pingo de Cultura para a maior quantidade de pessoas possíveis, combinado? E o segundo tema de hoje é o presente que um bilionário deu para os seus amigos que foram comemorar o seu aniversário. Trata-se de Jorge Paulo Lemann. Você deve conhecer que ele é um brasileiro, um dos maiores empresários do Brasil. Ele é o terceiro homem mais rico do Brasil, na verdade, o terceiro não do Brasil, porque ele mora na Suíça, né? Mas ele é o terceiro brasileiro mais rico, de acordo com a lista da Forbes. E ele acabou de completar 86 anos, faz umas 2 semanas, e ele fez uma festa na Suíça para comemorar. Foi uma coisa bem sutil ali, com poucos amigos. E ele deu de presente para os amigos, sabe o quê? Uma coisa que você pode comprar. Esse livro aqui. Outlive. Nós lemos esse livro na Clave, se eu não me engano foi o 9º livro, e eu fiz um resuminho aqui desse livro para você ver se você gosta ou não, beleza? Então vamos lá.
Out-Live foi escrito por Peter Attia. Ele é um médico muito famoso aqui nos Estados Unidos. Sigam ele depois nas redes sociais, ele posta muito conteúdo também. E ele trouxe um novo conceito para a medicina. É um livro grossinho, tá? Então, mas eu juro que é fácil de ler, tá? Ele tenta fazer isso de uma maneira bem acessível realmente para leigos. E ele começa o livro falando das fases da medicina. A fase 1.0 foi a fase da medicina de Hipócrates, que foi o pai da medicina. Naquela época, as conclusões eram baseadas em observação e muita adivinhação. A gente tem que pensar que isso foi há mais de 2000 anos atrás. E algumas ideias pareciam coisa de louco, né? A pessoa tinha dor de cabeça, eles furavam o crânio. E outros absurdos, porém, tiveram coisas boas também. Hipócrates defendia que o exercício e a alimentação podiam ser remédios. E uma coisa muito importante é que Hipócrates trouxe também a parte de que as doenças elas vêm da natureza, não vêm de deuses como punição. Já na medicina 2.0, que nasceu ali no meio do século XIX, Peter fala que ela nasceu ali com a teoria microbiana das doenças. O que é isso? Vinha com a ideia de que a maioria das doenças elas vinham através de miasmas, que são odores de pessoas, animais doentes e de esgoto. Então estimulou a prática, melhores práticas sanitárias, e também foi um momento onde começaram a desenvolver os antibióticos. Nesse momento também criaram, por exemplo, o microscópio, algo fundamental para a medicina hoje, e criaram um método científico, que é afastar da adivinhação e trazer mesmo experimentos, comprovando as coisas, as teorias. Então a gente saiu de observar e adivinhar para observar, formar uma hipótese, experimentar e aí sim ter o nosso veredito, o nosso ponto. Foi nesse momento também ali na medicina 2.0 que foi criada a penicilina, um antibiótico que mudou a história também da medicina. E aí chegamos na medicina 3.0, que para Peter Attia é sair do modo reativo e ir para o modo proativo. O que isso quer dizer? Ele acha que mais do que focar apenas em um remédio para curar uma doença que já existe, a gente tem que focar em, primeiro, se possível, nem ter aquela doença. E se a doença ocorrer, se não for possível evitar, que ela seja da melhor forma possível. Ou seja, você talvez pode ter um hábito super saudável e ter uma doença horrível como um câncer, por exemplo. Mas se você tiver hábitos saudáveis, muito provavelmente você vai ter algumas vantagens para combater essa doença. Então o Peter fala que é dar fase à prevenção e não ao tratamento. Algo que eu acho que no Brasil a gente está até muito mais desenvolvido do que aqui nos Estados Unidos. E ele fala que o ponto de partida aqui é uma análise direta e aceitação de riscos, incluindo não fazer nada. Você pode escolher não fazer nada e ok, mas você vai ter que lidar com as consequências no futuro. Então, enquanto a medicina 2.0 se foca em aumentar a expectativa de vida e evitar a morte a qualquer custo, a medicina 3.0 vem mais com uma forma de manutenção do health span, que é uma palavra que ele usa muito no livro, que seria a qualidade de vida. A questão é, a gente quer viver mais, só que a gente quer viver bem. A gente não quer se aposentar e estar ali que não consegue levantar para pegar uma água, ou ter muitos anos de vida com uma má qualidade de vida, sem viver de verdade. E um dos conceitos mais importantes do livro são dos 4 cavaleiros, que eles falam que são cavaleiros, não cavaleiras, que são os vilões que atrapalham a nossa vida. Eles são os que mais matam a gente e incapacitam depois dos 50 anos. São as doenças cardiovasculares, cânceres, doenças neurodegenerativas e distúrbios metabólicos como, por exemplo, diabetes. É provável que depois dos 50 anos, alguma coisa desse tipo aqui vai acontecer com a gente, batendo na madeira, tomara que não. Mas ele fala que com a medicina 3.0 a gente pode postergar isso, a gente pode evitar que essas doenças aconteçam. Porque o objetivo não é viver a qualquer custo. O objetivo é esticar o período de autonomia, disposição e cognição, que é o health span. E tem um conceito também do livro que eu acho muito legal, que ele chama de decátlon centenário. Ele fala assim, olha, faça uma lista de 10 coisas que você quer fazer quando você tiver 80 anos. Pode ser, você que escolhe, né, querida? Você vai querer o quê? Fazer sexo, você vai querer andar de bicicleta, subir uma escada, pegar um copo de água sozinha, cozinhar. Com essa lista, você tem que fazer atividades que você tem que fazer hoje para estar preparado para aquele momento do futuro. Porque ele fala aqui, subir 4 lances de escada com 80 anos é como se você subisse esses 4 lances correndo hoje. Então, seja lá o que você quiser fazer, o que for estar na tua lista, você precisa fazer muito mais agora para proteger esse declínio natural e abrupto que vai acontecer na nossa saúde. Um dado interessante é que nós perdemos força muscular de 8 a 17% por década. Então, não sabia disso. E como a gente pode melhorar, né? Exercício físico, então ele fala em trabalhar força, estabilidade, aeróbico e o VO2, que ele fala ali que é a capacidade aeróbica. Nutrição, ele fala não apenas o que comer, mas a quantidade, ele fala também que faz muita diferença. Sono, dormir de 7 a 8 horas por noite. Saúde mental, um tema que é super importante, né, principalmente atualmente, onde a gente está com uma crise de depressão, de ansiedade, burnout. Então ele fala também bastante sobre isso. E ele fala sobre as moléculas exógenas, que são medicamentos, hormônios, suplementos, quando indicados,
como parte do plano, não para substituir, mas realmente ter essa análise individual. Hoje a gente sai tomando aí qualquer multivitamínico, qualquer coisa que a gente vê que falam que é bom, e ele fala para fazer algo bem específico para você, para suprir uma necessidade que você tenha. Então, por que Jorge Paulo Lemann presenteou os amigos com Outlive? Porque tempo com saúde é o bem mais precioso que a gente pode ter. Luxo é viver bem com quem a gente ama. Como comentei, esse foi o 9º livro do Clube de Leitura da Claves. A resenha completa já está lá no nosso portal. E o terceiro tema é um filósofo pensador francês que eu lembrei de contar para vocês enquanto eu assistia a Wandinha. Saiu a 2ª temporada na Netflix essa semana, ou semana passada, mas eu comecei do começo assistindo a 1ª temporada e eu fiquei embasbacada como Wandinha é culta. Você consegue pegar várias referências interessantes que só quem tem aqui, repertório, como eu e você, a gente consegue perceber. E no 2º capítulo da 1ª temporada, se eu não me engano, entre um sarcasmo e outro, Wandinha falou: "O inferno são os outros", a frase de Sartre. Jean-Paul Sartre foi filósofo, romancista, dramaturgo e crítico francês, que foi rosto do existencialismo pós-guerra. Mas o que isso quer dizer? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava em ruínas, material e moral. E o existencialismo trouxe um chamado à responsabilidade pessoal para as coisas. Então, por exemplo, uma das ideias principais de Sartre é a frase falando que nós somos condenados a ser livres. O que ele queria dizer com isso? Ele quer dizer que nós somos livres para fazer as escolhas, mas isso também pode ser uma prisão, porque a gente não consegue fugir das consequências. Nós não pedimos para nascer, mas uma vez que a gente já está no mundo, tudo que a gente faz ou não faz é uma escolha, e essas escolhas nos definem. Não existe nenhum manual que nos diga quem você é. Nós nos fazemos pelos nossos atos. Se você quer ser uma leitora, você tem que ler. Se você quer ser uma triatleta, você tem que treinar. Se você quer ser uma boa mãe, você tem que fazer essas ações todos os dias. Por isso que ele diz que nós estamos condenados. Não há saída dessa tal liberdade. E a célebre frase "o inferno são os outros" veio, na verdade, de uma peça que se chama Entre Quatro Paredes. Eu vi ali numa reportagem que Sartre criou essa peça para 3 amigos, então ele não queria deixar nenhum amigo um ofuscando o outro, então eles têm uma mesma participação. São 3 personagens, eles já morreram e estão conversando, então é o Gazin, Inês e Estelle. A tortura é conviver entre eles. Cada um tenta usar o outro como espelho, para confirmar uma imagem bonita de si mesmo. Eu sou corajoso, eu sou desejável, eu sou inocente. E claro que ninguém topa esse papel e fica ali um círculo de cobranças e acusações. E aí o personagem de Garcin falou: "O inferno são os outros". Sartre não está dizendo que as pessoas são péssimas, mas sim que tudo vira um inferno quando eu estou dependendo do olhar dos outros para dizer quem eu sou. O olhar do outro pode te rotular. Se alguém fala que você é fútil, você pode começar a se acreditar fútil. Se alguém fala que você é fria, você nem tinha pensado nisso, agora você se considera fria. E quando você fica esperando o outro também falar as suas qualidades, se essa qualidade não é dita por outra pessoa, você acha que você não as tem. Então, quando você terceiriza a sua identidade para agradar e convencer os outros, você está numa prisão. Como saída, Sartre acredita que a gente tem que, aceitar que o olhar dos outros existe, não dá para negar isso, mas não entregar aos outros a definição de quem você é. Não busque os espelhos, busque a responsabilidade, a autoria da tua vida. Haja de acordo com os teus valores e sustente as consequências. E não posso deixar de mencionar que Sartre teve uma parceira, ninguém mais, ninguém menos que Simone de Beauvoir, que foi uma filósofa e escritora, escreveu O Segundo Sexo, talvez aí um dos livros mais importantes do feminismo, onde ela tinha a ideia de que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, como se fosse parte de uma construção ali social e cultural. E eles foram parceiros no amoroso e no profissional também, fizeram muitas coisas juntos, então muito interessante. E para finalizar, a frase completa é: "O homem está condenado a ser livre, condenado porque ele não criou a si, e ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz." Adoro essa frase. Meu nome é Larissa Kobelik e esse foi mais uma edição de Pingo de Cultura, a newsletter da Claves, que também é programa. Então, você pode ou escutar no Spotify ou assistir no YouTube. E sempre deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Chique é ter conhecimento e mais chique ainda é compartilhá-lo. Lembrando que esse programa faz parte da Claves, que é uma escola online de cultura e capacitação para mulheres. Nós aprendemos sobre temas diversos: arte, história, filosofia, economia, tudo para ampliar nosso repertório e manter acesa a chama da curiosidade. Te vejo na próxima semana. Bye, bye!